1 Coríntios, capítulo 14. Segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos falassem em outras línguas, mas muito mais que profetizasseis. Para que o que profetiza é maior do que o que fala em outras línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja também seja edificada. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Da mesma forma, se as coisas inanimadas que produzem som, seja a flauta, seja a cítara, não emitirem sons distintos, como se saberá que se toca a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, como se a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. Há, por exemplo, tantos gêneros de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala noutra língua, ore para que eu possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito de fato ora, mas meu entendimento fica infrutífero. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o indouto amém depois da sua ação de graça, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus por falar mais língua do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja com 5 palavras com meu entendimento, para que possa também instruir os outros 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em outras línguas, e entrarem doutos ou fiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, é por todos convencido e julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando com o rosto em terra, adorará a Deus, testificando de que Ele está verdadeiramente entre vós. Que farei, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um, vós tem salmo, tem doutrina, tem outra língua, tem revelação, tem interpretação? Faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar em outra língua, faça isto por 2 ou 3, por 2 ou, quando muito, 3, um de cada vez, e que haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem.
Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam consolados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Estejam as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao marido, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, a palavra de Deus teve origem em vós? Ou ela veio somente de vós? Se alguém julga ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se alguém, porém, o ignora, isso deve também ser ignorada. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não